Um bom dia a todos. Ontem à noite tive a oportunidade de participar de uma live com o psicoterapeuta Adriano Risch e objetivava postar aqui no YouTube o conteúdo desse bate-papo reflexivo, porém, algumas falhas na transmissão inviabilizou tal intento. Por isso julguei oportuno trazer à lume alguns dos temas abordados que considero relevantes para o momento que estamos passando. Esta semana tive uma experiência singular em meio a uma caminhada matinal pelas cercanias do sítio onde moro. Eram por volta das 7, o céu estava límpido, o sol nascia com todo o seu esplendor, o vento suave me embalava em seus braços, a terra massageava meus pés descalços. De um lado, o gado pastava serenamente, diríamos, em estado meditativo. Do outro, lírios, flores fragrantes, borboletas abrilhantavam a paisagem. Adiante, uma imagem atípica, um arbusto adornado por tucanos e acima desses, pássaros silvestres vertiam seus cânticos altissonantes. Sentei-me à beira do caminho, embebecido, inebriado e extasiado em meio a essa experiência. Meu coração transbordava de alegria e gratidão por ser testemunha de tanta beleza e graciosidade. E em meio àquele fecundo silêncio, aquele sublime vazio, no intervalo dos pensamentos, sobreveio-me o seguinte insight: porventura, não é o coronavírus os anticorpos do planeta contra o vírus humano? Eu sei que tal afirmativa soa hiperbólica, exagerada, mas se formos sinceros como espécie, reconheceremos que o homem é o grande vírus do planeta. E esse vírus vem destruindo a fauna, a flora, os ecossistemas, os biomas, a camada de ozônio. Tem poluído e contaminado o solo, os rios, os cursos d'água, o lençol freático, os recursos hídricos, a atmosfera. O vírus humano tem levado à extinção inúmeras espécies animais, e o que me chama a atenção é que ele não gera apenas deletérios no reino infra-humano. Refiro-me aos minerais, aos vegetais, os animais, mas traz sérios prejuízos à própria espécie. Muitos povos primitivos, tribos indígenas, culturas locais foram suprimidas, dizimadas em prol de um pseudo-desenvolvimento, em prol de um suposto progresso. Enquanto toneladas de alimentos são destruídos diariamente para manter os preços estáveis, mais de 800 milhões de pessoas passam fome, estão subnutridas, e um número expressivo destes morrem diariamente sem nenhuma publicidade midiática em decorrência da inanição. 20% da humanidade detém um acúmulo de riqueza superior aos recursos dos 80% restantes. Isso leva mais de 1 bilhão de indivíduos a viver em extrema miséria. Mahatma Gandhi, certa feita, disse que a terra provê o necessário para a nossa subsistência,
não, porém, o necessário para a nossa ganância. De antemão informo que esse discurso não tem nenhum vínculo ou sentimento pela direita ou pela esquerda. Ambos os extremos são esquizofrênicos. O capitalismo privatizou os bens e socializou os sonhos. Já o comunismo socializou os bens, entre aspas, mas privatizou os sonhos. Ambas as instâncias revelaram a sua ineficácia e hão de ser vencidos em uma nova era de consciência. A nossa colheita revela a nossa semeadura. Estamos experienciando um karma coletivo. Na tábua de esmeralda do antigo Egito, Hermes Trismegisto legou à posteridade o seguinte insight: toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. O acaso é um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, mas nada escapa à lei. Este princípio é conhecido na cultura judaico-cristã como lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Em algumas tradições do Oriente, esse princípio é conhecido como karma. No Antigo Egito, era conhecido como princípio de causa e efeito. E o que me chama a atenção é que Buda, 600 anos antes de Cristo, informou aos seus discípulos que nada vai embora antes de ensinar o que devemos aprender. Esta crise e este colapso financeiro que se avizinha são nossos professores, são marcos indicativos, são setas no caminho que apontam para esta grande transformação paradigmática. As crises oportunizam grandes transformações e o interessante é que neste momento os mitos, as imagens arquetípicas, as escrituras sapienciais ganham significância por estarem pervadidas do inconsciente coletivo. Essa semana eu refletia sobre a narrativa do Êxodo. Uma crise precedeu a travessia do Mar Vermelho. As pragas precederam a Páscoa. As pestes precederam a libertação do Egito. Em outras palavras, a grande crise experienciada pelos hebreus oportunizou a travessia do mar das desilusões. Este momento que estamos experienciando na contemporaneidade oportunizará a travessia. Sairemos desta mentalidade do ter e do fazer para a consciência do ser. Substituiremos a competitividade pela solidariedade, pela fraternidade, pelo auxílio mútuo. Abandonaremos o consumismo e adotaremos o consumo consciente. Substituiremos a futilidade pela frugalidade. Vivenciaremos o que Thoreau preconizou em sua obra Walden, o retorno ao simples. Se a Revolução Industrial gerou um grande êxodo rural, nessa nova era de consciência haverá um grande êxodo urbano, porque as pessoas compreenderão que qualidade de vida é superior ao acúmulo de bens. As pessoas entenderão a importância desta relação com a terra,
com o ar, com a água, com os raios do sol. As pessoas terão o discernimento da eficácia e do extremo benefício para o físico, para o psíquico e para as camadas sutis do ser, toda essa coinonia, esta comunhão com a natureza. É um momento de travessia. Algumas pessoas irão sucumbir, outras que passarão para esta nova etapa ainda terão saudade, sentimentos nostálgicos do antigo Egito, se lembrarão do alho, da cebola, das futilidades e da vã maneira de viver e sofrerão, pois o planeta estará em um outro nível vibracional. As crises oportunizam essas macrotransformações, essas mudanças coletivas, porém, não necessariamente devemos esperar o pior para efetuarmos esta travessia. Como indivíduos, essa travessia deve ser realizada no dia que se chama hoje, na imediaticidade do momento presente. Não é necessário esperar o caos exterior para experienciarmos em nós mesmos o cosmos. Não é necessário aguardarmos essa plena desarmonia para buscarmos uma harmonia no âmbito mais profundo do ser. O momento é chegado e a ocasião é extremamente oportuna. Há um ditado zen que diz que o dedo serve para apontar a lua, o sábio olha para a lua, o tolo olha para o dedo. O coronavírus e esse colapso financeiro que se aproxima e todos os fenômenos que ocorrerão em meio a esses dias sombrios são dedos apontados para a lua, para uma realidade superior, porém poucos se apercebem disso. A grande massa fica restrita ao dedo, fica restrita à patogenicidade do vírus, ao seu grau de letalidade, fica à mercê de tudo aquilo que é disseminado pela mídia, que instila no inconsciente a frequência do medo. Fica paranoico e sofre os efeitos desta pandemia do medo, sem contemplar para além da calamidade circundante. O dedo serve para apontar a lua. O sábio olha para a lua. O tolo fica restrito ao dedo. Todas essas mudanças apontam para uma realidade superior. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Foi o que nos informou o filósofo e teólogo Leonardo Boff. Roberto Crema diz que mudar o mundo é mudar o olhar. E só mudamos o olhar quando transformamos a nós mesmos. A humanidade, em sua fase lagarta, nesta quarentena entra na fase crisálida, entra para o casulo, retorna a si mesmo
E nesta interiorização, nesse descobrimento da essência, realiza-se uma metamorfose. E os frutos desta metamorfose é que sairemos do plano da horizontalidade e adentraremos o plano da verticalidade. Sairemos desse mundo medíocre, limitado ao nosso próprio ego, para um momento de grande expansão da consciência. A grande Babilônia está ruindo, mas de maneira sutil, silenciosa e imperceptível aos olhares vulgares surge a Nova Jerusalém. Comunidades alternativas e autossustentáveis eclodem nos 4 cantos da terra. Uma conscientização ambiental atrelada a uma conscientização alimentar ganha proporções inimagináveis. Crianças estão nascendo com um olhar diferenciado para a realidade, com um discernimento apurado. O resgate do sagrado feminino e pessoas com uma visão transpartidária, transreligiosa, transcultural e transpessoal. Esses são os sinais da Nova Jerusalém que se aproxima. E o interessante é que nesses momentos de transformações é necessário olhos, ouvidos e um coração receptivo, um coração sensível, capaz de discernir todo esse fluxo das mutabilidades. A monja Coen irá dizer que todo ser que encontramos é um ser iluminado disfarçado a nos mostrar o caminho. Nessa perspectiva, o coronavírus não é o nosso adversário, pelo contrário, é o nosso aliado nesse grande processo do plano evolutivo. Ele é a medida profilática do planeta. Ele faz parte da inteligência organísmica que está trabalhando contra os deletérios do vírus humano. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.